Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico. Eu sou o Bruno Romano, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e também sou estudante de teologia. E nós estamos em mais um vídeo neste especial de Natal. Afinal de contas, nós estamos justamente no mês de dezembro, este mês em que nós comemoramos justamente o nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós vimos no nosso vídeo anterior, no nosso vídeo passado, que de fato Cristo não nasceu em dezembro, Cristo não nasceu nem no dia 25 de dezembro, e muito menos no mês de dezembro. Afinal de contas, era inverno e não seria crível que isso acontecesse. E nós já até fizemos uma simulação de possível data de nascimento de Jesus. Mas aí eu tenho certeza que na cabeça de vocês deve ficar alguns questionamentos. Bruno, você tem razão. Nós temos questionamentos e o primeiro deles é: por que, então, que o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro? Essa é uma excelente pergunta e nós devemos voltar alguns bons anos no tempo, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo nascer. Os povos pagãos da época, eles tinham o costume de realizar uma celebração por volta do dia 21, 22 de dezembro, mais ou menos, aproximadamente, que era uma festa ao Deus Sol, Deus com D minúsculo, Deus Sol. Ou seja, as pessoas adoravam uma das criações de Deus, que é o Sol. E qual que era a finalidade dessa adoração? No dia 21, entre 21 e 22 de dezembro, havia o solstício de inverno. O que significa isso? É o momento em que o Sol está mais distante, mais é onde há a maior distância entre o Sol e o hemisfério norte. Hemisfério norte, esse onde está localizado toda a nação de Israel, o Oriente Médio como um todo e os povos ali da região, uma parte do Egito, a Europa em si. Então, todo esse período em dezembro está no inverno, e no dia 21, entre 21 e 22, é o período em que o Sol está mais distante do hemisfério norte. Em compensação, é o período em que o Sol está mais próximo do hemisfério sul. E por isso que nós brasileiros sentimos tanto calor neste período. Mas qual que é o ponto? Nos dias entre 21 e 22 de dezembro, pelo Sol estar no momento mais distante do hemisfério norte, a partir daí, a partir deste dia, o Sol começa a se aproximar do hemisfério norte, e conforme ele vai se aproximando, ele vai aumentando, vai havendo calor, vai saindo o inverno, chega a primavera, chega o verão, e o Sol representava boa colheita, fartura. Então, as pessoas celebravam o Deus com D minúsculo, Sol, naquela época, justamente porque com o Sol, com calor, com luminosidade, isso significava também prosperidade para o ano que estava por vir, né? O ano temporal que estava por vir. Então havia essa celebração lá pelos anos de lá pelos dias 21 e 22 de dezembro, era uma celebração que era feita desde 700 anos antes de Cristo. Então, evidentemente não tinha Natal ainda, porque Cristo ainda não havia nascido, mas era uma celebração, uma festividade pagã, e havia entre a população em si, por conta da alegria que existia, a troca de presentes e outras culturas pagãs que envolviam essa prática. 700 anos depois que essa prática se iniciou e já estava bem sedimentada, principalmente entre os romanos, por exemplo, Cristo nasceu, depois veio a ser crucificado, teve sua ressurreição no terceiro dia e um pequeno grupo de pessoas começou a tomar corpo. E aí, este grupo de pessoas que adoravam a Cristo, os cristãos, foi ganhando volume, tamanho, foi uma religião que começou a crescer, crescer e crescer, até que em um determinado momento o próprio Império Romano venha instituir o cristianismo como igreja oficial, o cristianismo, neste caso específico, o catolicismo, e
Daí, o Império Romano, querendo aproveitar as datas, passa a utilizar das festividades em seu favor. Vale lembrar que até então os cristãos não celebravam o Natal. A principal festa dos cristãos naquele período da igreja primitiva era a Páscoa. Os cristãos não celebravam o Natal. Mas qual que é o grande ponto? Com o Império Romano e, consequentemente, com a Igreja Católica, como havia muitas festividades pagãs, uma dessas festividades, a Igreja Católica da época, quis aproveitar aquela festividade, quis ressignificar aquela festividade. E aí foi justamente com o Papa Júlio I, por volta do ano 350, então a gente ainda está falando assim dos primeiros anos do cristianismo, né? Um cristianismo nascido há 330 anos aproximadamente. Então, o Papa Júlio I, no ano de 350 aproximadamente, resolveu instituir o Natal. Então, no século IV depois de Cristo, nós tivemos a instituição do Natal de maneira oficial. E aí aquela celebração pagã que tinha toda a conotação pagã, que era ao Deus Sol, Deus com D minúsculo, passou a ser uma celebração do nascimento de Cristo. E aí fixou-se que o nascimento de Jesus teria se dado no dia 25 de dezembro. E o mais interessante é que a Igreja Católica fundamentou a troca do Deus com D minúsculo Sol por Cristo com base também em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, em que é dito que nascerá o sol da justiça, ou seja, Cristo é o sol da justiça. E nesse sentido, afastou-se a figura do sol e aí trouxe a figura de Cristo. Então, o Natal, efetivamente, ele surgiu como uma festa pagã, que nem tinha o nome de Natal, evidentemente, tinha o nome de festividade do solstício de inverno e mais especificamente para os romanos de Saturnália também, mas depois isso foi ressignificado para ser a celebração do nascimento de Cristo. Então, nasceu como uma festividade pagã, mas não é mais uma festividade pagã. Então, no mais aí nós temos um outro questionamento. Se o Natal surgiu como uma festividade pagã e o cristão posso comemorar o Natal? Aí nós temos um ótimo questionamento e que ele tem 2 pontos. E estes pontos são os seguintes. Hoje, na atualidade, nós temos diferentes tipos de Natal. Nós temos um Natal comercial, em que as pessoas vão ao shopping, compram presentes umas para as outras. Nós temos um Natal social, em que as pessoas se reúnem em suas casas, com seus familiares, tem um belo jantar, uma boa celebração, troca de presentes. Tem o Natal, que ainda dá para dizer que é um Natal pagão, porque retira-se Cristo das celebrações, das festividades, e coloca outros elementos, como, por exemplo, Noel, em que Noel tem o poder de saber tudo, saber se a pessoa é boa ou se é ruim, entregar presentes em um tempo incrivelmente rápido, presentear as pessoas boas, entregar carvão para as pessoas ruins, dando realmente poderes divinos a Noel. E aí a gente percebe que este se tornou um Natal pagão, porque tira-se Cristo e coloca outras figuras que acabam sendo adoradas. E aí a grande pergunta, o grande questionamento é: qual é o Natal que você celebra em sua casa? Qual é o Natal que você celebra com a sua família? Este é o grande ponto. Porque é possível, evidentemente, a gente tem que pensar que existem muitos meios de Natal, Natal pagão, Natal comercial, Natal social, mas qual que é o Natal que você celebra com a sua família? Qual o Natal que você celebra na sua casa? Porque existe um verdadeiro significado do Natal. E o significado do Natal é: Cristo veio por nós. Cristo é o nosso presente. Cristo é aquilo que nós temos de melhor. Em meio à troca de presentes, Cristo é o maior presente que nós temos, pois Deus entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam que mensagem poderosa. Na noite de Natal, no dia de Natal inteiro, relembrar que Cristo veio, o próprio Deus se fez carne, tabernaculou entre nós para se entregar numa cruz pelo perdão do nosso pecado e pela vida eterna. Se o seu Natal celebra isso, se este é o significado do seu Natal, maravilha. Posso te dizer com tranquilidade, o cristão pode celebrar o Natal? Pode e deve, porque é uma data que relembra a todo o mundo que Cristo veio por nós. Mas para mim, eu não gosto de comemorar o Natal porque para mim tem um significado que é pagão. E eu não gosto. Eu, particularmente, Bruno, eu entendo o que você disse, que a gente deve comemorar o Natal, mas eu, para mim, não comemoro. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Bom, nós já fizemos um vídeo aqui no canal que fala justamente se o cristão deve ou não guardar o sábado. Se você comemora o Natal para a glória do Senhor, amém. Se você não comemora o Natal também para a glória do Senhor, amém. O apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos fazer acepção de dias e dias, festas e festas. E se você faz para a glória do Senhor, maravilha. Que Deus abençoe. Se você comemora para a glória de Deus, que Deus abençoe a sua vida. E se você não comemora porque está fazendo isso para glorificar ao Senhor, que Deus abençoe também a sua vida. Mas eu te digo uma coisa: eu, se fosse você, eu comemoraria sim o Natal. Pois veja que é o momento em que todos estão falando sobre Jesus. Ainda que as pessoas estejam atentas ao Natal comercial, ou ao Natal social, ou ao Natal pagão, ainda assim, o nome Natal nos faz lembrar de Cristo. Ainda mais em alguns países, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, que o próprio nome do Natal, que é Christmas, leva o próprio nome de Cristo no nome, né? Christmas, que é a missa de Cristo. Então vejam que nós podemos utilizar essa data para relembrar e glorificar a Deus a todo momento e mais do que isso, levar a palavra do Senhor aos mais diversos lugares, ainda mais neste momento em que as pessoas estão propícias, relembrando e vendo tudo sobre Cristo neste período. Você não quer celebrar o Natal? Não tem problema. E digo com toda tranquilidade, Deus abençoe a sua vida se você faz isso para glorificar ao Senhor. Mas eu te digo mais, você pode sim celebrar o Natal se quiser, e você pode fazer isso para glorificar ao Senhor e trazer mais e mais pessoas para o caminho. Aproveite a data. E se você celebra, aproveite essa data para celebrar, para relembrar que Deus nos deu o nosso maior presente, que é Cristo, para o perdão dos nossos pecados e para termos comunhão com o Senhor por toda a eternidade. E este é o maior presente que nós podemos ter, ter comunhão com Deus. Pois se Deus está no paraíso, eu quero estar no paraíso para estar com Deus, para estar com Cristo, pois este é o maior presente que um cristão pode ter. Que Deus abençoe a sua vida, um feliz Natal. E se você é cristão, todos os dias são dias de termos um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida, no santo nome de Cristo Jesus. E nos vemos no próximo vídeo. Que Jesus não voltará. Que Deus te abençoe, no santo nome de Cristo Jesus, você e sua família, hoje e sempre. Amém.